Irmãos, acabamos de cantar uma verdade muito grande. Nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos no nosso Deus Todo-Poderoso. E por isso esse Deus nos fez chegar até aqui. Se estamos de pé é porque o Senhor tem nos levantado. Se estamos com saúde é porque o Senhor tem nos dado saúde. E nós podemos desfrutar do cuidado do Senhor. Como é bom caminhar com o Senhor, caminhar por fé. Porque quando a gente caminha por fé, a gente entende que não são as nossas vontades que são feitas, mas sim as vontades do Senhor em nossa vida. E é bom demais saber que a vontade do Senhor, para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre caminhar com o Senhor, andando com Deus. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, vai nos dar uma referência de alguém que andou com Deus. Enquanto os irmãos abrem aí, eu vou trocar o microfone aqui. Só para bagunçar com o Adriel lá em cima, né? Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre Enoque. Enoque, como diz a palavra do Senhor, ele andou com Deus. E a Bíblia vai nos falar sobre dois Enoques, né? Um que era filho de Caim, que até fundou uma cidade com o nome do pai, mas não é esse, eu estou falando do profeta Enoque. E lá vai nos dizer que... Só um momentinho aqui. Isso, lá em Gênesis vai nos mostrar um pouco sobre esse Enoque, lá no início, Enoque que não o profeta, o filho de Caim, que aí ele deu origem à cidade. A partir do versículo 17, nós teremos essa referência aí, só para você ir se localizando. Mas quem foi o profeta Enoque? Quem foi o profeta Enoque? Que a Bíblia dá essa referência de que ele andou com Deus. Enoque, ele foi filho de Jered, pai de Matusalém. Isso está lá em Gênesis 18, do 18 ao 21. Pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi perseverado. Entenda isso. Na família de Sete, o conhecimento de Deus, ele foi perseverado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão que diz andou com Deus foi dada somente a Enoque e a Noé. Você pode ver isso lá em Gênesis 5, 24. E um pouquinho mais à frente também no 6:10. E Enoque, ele viveu 365 anos antes de ser transladado ao céu. Lá no Antigo Testamento, nós temos somente duas pessoas que foi aos céus e não experimentou a morte, que foi Enoque e Elias. E esses homens, pela comunhão que eles tinham com Deus, eles não experimentaram a morte. E lá no Novo Testamento vai nos falar um pouquinho sobre Enoque, onde ele é citado na realidade, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 37, ele também é citado lá no livro de Hebreus, que diz que pela fé Enoque foi transladado e não viu a morte, e assim não foi mais achado na terra, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradou ao Senhor. E essa referência lá de Lucas, já vai aparecer Enoque nos heróis da fé. Ele aparece nessa galeria. Então lá em Gênesis vai citar sobre ele um pouquinho, e lá no Novo Testamento
e acabou você não ver mais referência de Enoque na Bíblia. E é interessante que esse homem que andou com Deus, desfrutou da companhia do Senhor e foi um amigo de Deus. Algumas versões vai dizer que ele andou com Deus e era amigo de Deus. Ele, além de ser conhecido por Deus, ele conheceu um pouco mais de Deus, ou muito mais de Deus, ao ponto dele ser citado como um dos heróis da fé, lá nessa galeria de grandes homens que caminhou com o Senhor, alcançou testemunho diante de Deus. E a Bíblia vai dizer também que ele alcançou um testemunho que agradou muitíssimo ao Senhor. Então a gente vê que nesse relacionamento com Deus, Enoque deixa a régua lá em cima, porque ele andou com o Senhor. Eu não sei se você tem conhecimento que existe o livro de Enoque. Na realidade, os livros de Enoque, ele não está na Bíblia, ele não foi acrescentado na Bíblia, mas algumas versões da Bíblia Católica têm ele. Na realidade, são 3 livros. Interessante que esses livros foram encontrados de uma maneira bem peculiar. Se você procurar pesquisar um pouquinho depois sobre a vida de Enoque, talvez você chegue nessa linha de pesquisa que eu cheguei também. Tinha um pastor que estava no deserto, pastoreando um rebanho, e ele tinha uma ferramenta na mão, e essa ferramenta caiu em uma vala que tinha lá no meio de onde ele estava passando, e ele foi tentando puxar, colocando corda, cavando ao redor, e ele chegou em uma caverna. E nessa caverna tinha muitos vasos de barro lá, e dentro desses grandes vasos estavam os pergaminhos com os livros de Enoque. E aí os estudiosos, logicamente, foram lá, resgataram e transcreveram os livros, algumas partes, Mas interessante, irmãos, que esse homem que andava com Deus, lá no livro de Enoque, alguns estudiosos dizem que, apesar de ser assinado por Enoque, não foi ele que escreveu. Foram as pessoas que ouviam sobre a história dele, que ele contava, e muitas vezes nos livros vão relatar que ele foi arrebatado por Deus, e aí ele foi levado com Deus, e às vezes em carros reluzentes, às vezes com anjos, e a gente vai se deparar que nessa comunhão que Enoque tinha com Deus, Deus foi se revelando a ele, e o testemunho dessa revelação que Enoque tinha do relacionamento com Deus, outras pessoas escreveram somente isso. A gente não tem referência de quanto mais Enoque viveu, e o que ele viu da parte de Deus. Mas interessante que no livro de Enoque vai dizer que algumas vezes que ele foi arrebatado, ele viu 7 mundos. E a gente fica se perguntando, mas por que esse conhecimento não chega até, não foi colocado aqui na Bíblia? E o profeta vai dizendo de tudo que ele viveu, e ele relata também que Deus explicava para ele, nos dias que ele era arrebatado, como ele criou todas as coisas, o universo, as galáxias. Dá para a gente dimensionar o tamanho da comunhão que esse homem tinha com Deus? Do próprio Deus, compartilhar dele, do poder dele, dos céus. Então, nesse relacionamento com Deus, os livros de Enoque vão descrevendo e vão falar também sobre alguns segredos que nessa amizade de Enoque com Deus foram revelados a ele. Dentre elas, sobre os anjos caídos. E a gente tem a referência aqui na Bíblia, que Enoque, ele foi o avô de Noé. E a visão do que iria acontecer com Noé, com a arca, com a destruição do mundo, Deus revelou também a Enoque. Tamanho era esse relacionamento que esse homem tinha com Deus.
E quando a gente para fazer uma breve comparação do nosso relacionamento com Deus, eu confesso que, confrontando o meu relacionamento com Deus, a gente vê o quão devedores nós ficamos. Tão aquém das expectativas do Senhor nós ficamos. E quando a gente decide, como Enoque, andar com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo, e a gente vê ao longo da história, quando Deus direciona o seu povo, direciona a sua igreja, quanto maior a perseguição, mais a igreja do Senhor avançava. Quanto maiores as lutas, mais a igreja do Senhor avançava. Porque Deus tomava para si homens e mulheres que faziam a diferença onde eles estavam, servindo ao Senhor, se dedicando integralmente ao relacionamento com o Senhor e a servir ao próximo, sonhando no reino, nessa caminhada com Deus. E nós, na nossa caminhada com Deus, precisamos entender que Deus quer se revelar ainda mais a nós, através da sua palavra e através do seu relacionamento diário com Deus. Amém? Deus quer se relacionar um pouco mais com você. Deus quer usar você um pouco mais para a glória dele. Eu sei que nessa época do ano a gente está sempre, fazendo um resumo, fazendo um inventário de como foi esse ano, e a gente se pega em algumas situações que a gente não glorificou a Deus. Algumas atitudes nossas, no nosso relacionamento, nossa caminhada, que Deus não foi glorificado. E só no final do ano a gente para fazer essa reflexão. E o Espírito Santo que habita em você, que está com você, te alerta, te mostra. E eu e você ignoramos os sinais que Deus nos dá, de como andar em comunhão com Ele, de como caminhar em santidade com Ele. Porque para ter comunhão com Deus, Deus é Espírito e Ele entende que nós, como seus adoradores, precisamos caminhar na verdade e em Espírito também. Entendendo que quando a gente declara que caminha pela fé, quem caminha pela fé é guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, para que isso aconteça, eu preciso me santificar, eu preciso me colocar à disposição de servir ao Senhor, de entender os mistérios de Deus, de entender o que Deus quer da minha vida, qual é o meu propósito de vida, o que Deus espera de mim e o que eu tenho feito dentro daquela expectativa, daquela direção que Deus tem me dado. Quando nós paramos para fazer essa avaliação, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas falhas, nós vamos também identificar a boa e misericordiosa mão do Senhor cuidando de nós. Você consegue identificar isso? Amém? Em todo o tempo, Deus cuida de nós, Deus manifesta a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia em nossas vidas. E esse homem que caminhou com Deus, se você tiver a curiosidade de ler esses livros, a Gil conseguiu ele, me mandou em PDF, eu te mando no WhatsApp mesmo, só você Cris, você pode compartilhar aí o livro de Enoque, que eu mando para você entender um pouco mais, ler um pouco mais, entender um pouco mais esse homem do Senhor, que teve essa comunhão tão profunda, que ele antes visitava o céu, e Deus falou, meu amigo, você é tão bem-vindo, tão consagrado, que eu quero você aqui comigo. E levou ele de vez. Talvez eu esteja falando algumas coisas que você fala, mas a Bíblia não dá essa referência. Realmente, não dá. Você precisa buscar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre a vida de homens de Deus,
E lá no livro de Enoque, ele declara também que, num desses arrebatamentos dele aos céus, ele ficou um tempo mais, cerca de um dia. E quando ele voltou de volta à terra, e ele saía compartilhando isso, a experiência dele com Deus. Quando ele voltou, já tinha se passado alguns anos. E como diz lá deixa eu só achar a referência aqui, 2 Pedro 3, que diz: um dia para o Senhor é como 1000, e 1000 como um dia. 2 Pedro 3:8. O Todo-Poderoso se revelava a esse amigo que andava com ele, Enoque, e ele contava os seus mistérios tão profundos. E Enoque vinha e compartilhava isso com todo o povo. E tamanho era esse relacionamento de Enoque com Deus, que ele ficava sempre tendo essas revelações, né, desse relacionamento com Deus. E no livro também você vai conseguir identificar que esses arrebatamentos começou quando ele tinha cerca de 60, 65 anos. Porque o livro diz que ele caminhou com Deus 300 anos. Então você imagina quanto Deus se revelou a esse homem. E tamanha foi a comunhão que ele teve com Deus, para Deus arrebatá-lo. E dizia também, assim como Moisés, né, um pouco mais à frente, quando Deus passou e ele viu Deus passando, e o seu rosto ficou refletindo uma luz muito forte. Em algum desses arrebatamentos, quando Enoque voltava, as pessoas não conseguiam falar com ele, tamanha santidade refletida naquele homem de Deus. E eles esperavam um tempo, longe, e depois iam ter contato para ouvir o que Deus tinha se revelado àquele servo. E Enoque foi um missionário, porque Deus se revelava a ele e ele saía compartilhando com todo o povo. E esse homem foi tão próximo de Deus que os seus livros relatam também que certa vez ele ficou um grande período sumido, né? Ou seja, ele ficou cerca de um dia e meio lá com Deus. Aqui passou muitos anos. Quando ele voltou, Deus levou até ele 5 reis. E esses reis falaram: olha, governe sobre nós. E Enoque foi rei de 5 reinos, simplesmente pelo relacionamento dele com Deus. Então a gente entende que quando a gente se relaciona com Deus e a nossa razão de viver é o Senhor, e quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, o que acontece com as outras coisas? Elas são acrescentadas. Porque a razão da nossa vida tem que ser o Senhor. Deve ser o Senhor. Eu lembro de quando Deus tinha tirado o seu povo do Egito. E o povo estava no deserto, já tinha experimentado o milagre do Mar Vermelho, já estava desfrutando do maná. E aí Deus tinha sempre maneiras milagrosas de providenciar o sustento do povo. A roupa não acabava, a sandália não acabava, faltava água, o Senhor fazia brotar da rocha. E certo momento, Deus conversando com Moisés, ele vai dizer: Moisés, eu vou deixar vocês caminharem. Meu anjo vai à frente de vocês, tudo que vocês precisarem, vocês serão supridos. Então, meu anjo vai com você e vai guiar todo esse povo até a terra que eu tenho prometido para vocês. E Moisés ali, numa atitude de fé, ele diz: Senhor, nós não nos moveremos daqui se o Senhor não for conosco. Declarando assim que a maior importância da vida dele e do povo que o Senhor tirou do Egito
era a companhia do Senhor, e não o que o Senhor poderia proporcionar a eles. E talvez as nossas vindas até a casa de oração ao Senhor, durante esse ano, por algumas vezes, elas foram motivadas pelo que o Senhor poderia nos proporcionar, e não pelo nosso relacionamento sincero com o Senhor, e não por um quebrantamento diante do nosso Pai. E quando nós nos deparamos com homens de Deus que dedicaram suas vidas ao relacionamento com o Senhor, nós vamos entender que algumas características das vidas desses homens nós podemos tirar para a nossa vida também, porque serão bênção para o nosso relacionamento com o Senhor. Enoque, ele preservou o conhecimento a Deus e também priorizou o conhecimento do Senhor, se relacionando profundamente. Ele alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. E porque ele deu testemunho, ele começou a caminhar com Deus. Nós não caminhamos com estranhos, nós caminhamos com conhecidos. E nós que conhecemos ao Senhor, podemos ser íntimos do Senhor, se dedicando a Ele, nos consagrando, caminhando em adoração, iniciando um novo ano, nos consagrando ao Senhor, dizendo: Deus, estou aqui, estou diante de Ti, e eu quero caminhar em santidade, eu quero caminhar em comunhão com o Senhor nesse novo ano. Tamanha foi a comunhão de Enoque, ao ponto dele não morrer, ser arrebatado direto, porque a presença de Enoque era prazerosa para o Senhor. Era um amigo de Deus, que Deus tinha prazer de caminhar com ele. Deus arrebatou inúmeras vezes, se revelou a ele, até que Deus o chamou de vez. E Enoque subiu aos céus e não experimentou a morte. Irmãos, tamanho é esse mistério. Quando Deus se revela um pouquinho a nós, nós já ficamos temerosos. Nós temos medo. Porque nós estamos tão acostumados com as coisas normais, naturais, que o Todo-Poderoso se revela um pouquinho, a gente já fica se tremendo de medo. E tamanha comunhão que esse homem tinha com Deus, de ser arrebatado inúmeras vezes. Se a gente parar para refletir um pouquinho, dá medo só de pensar. Em um dos livros de Enoque, acho que no primeiro livro, vai dizer que algumas vezes vinham alguns anjos reluzentes, com carruagens. Já pensou, irmão? Acho que a gente morria só de medo, né? Já ia para o céu só de medo. Porque não conhece a Deus, o Todo-Poderoso. Quando Deus quis se revelar ao povo lá no deserto, também aconteceu exatamente isso. Quando Deus chega até Moisés e fala: Moisés, eu quero tirar eu quero saber do povo, eu quero entender o coração do povo, eu quero saber como que esse povo anda diante de mim, eu quero escolhê-lo como um povo sacerdotal, um povo que ministre as nações sobre mim. E quando ele vai até o povo, Moisés diz: olha, se consagrem, o Senhor quer falar com vocês. Vocês querem ouvir? Queremos ouvir o Senhor. Vocês querem ouvir o Senhor como eu ouço? Queremos, Moisés, claro, o Senhor se revela a você, nós queremos sim ter esse relacionamento com Deus. E quando Deus marca um dia e fala: Moisés, consagra o povo, e o povo se prepara, se consagra, eles vão se encontrar no Monte Sinai. Sabe o que acontece? Deus chega naquele monte com um trovão. E Deus chega lá fazendo uma tempestade no cume do monte.
e sai fogo, e Deus se revelando. E Moisés ali tranquilo, é Deus que está lá, sossegado, vamos subir, vamos conversar, falar com Deus. Mas sabe o que acontece? O povo fica com medo. E Moisés fala, olha, não fiquem com medo não, Deus está mostrando o seu poder, é só isso. O Todo-Poderoso está se revelando a vocês, não tenham medo não, vamos subir, vamos conversar com Deus. Isso está lá em Gênesis 19, tá? Capítulo 19, caminhando para o 20. E o povo vai dizer para Moisés, sabe o quê? Com medo de Deus, Moisés, nós não vamos subir não. Sobe você, ouça o que Deus tem a dizer a nós e volta aqui e fale conosco. E aí a gente conhece que Moisés subiu, né? Deus escreveu os 10 mandamentos, já é o Êxodo 20 lá. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos exatamente assim. Terceirizamos o nosso relacionamento com Deus. Não buscamos ao Senhor diretamente. Às vezes nós precisamos daquele pregador que eu gosto de ouvir, ou daquela música, ou daquele cantor. Vamos sempre terceirizando, sabe? Lógico que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que cantam, que pregam, que nos abençoam. Mas o nosso relacionamento, sabe? O culto de segunda-feira, sabe? O pós-domingo, e aí o restante da semana. Ou para ser mais direto, quem já passou por uma situação de estar no hospital, sem acompanhante, para fazer uma cirurgia, ou fazendo algum tratamento, e você vê que naquele momento é só você e Deus. Sabe, tem momentos que Deus nos permite passar para entender, para nós entendermos que as nossas armas, que a nossa proteção, que o cuidado que temos com nós mesmos, vem somente dele. E nós entendemos que somente Jesus é o suficiente. Somente Jesus pode nos suprir em todas as coisas. Existem momentos em nossas vidas que nós não teremos ao nosso lado pai, mãe, esposo, esposa, amigos. Teremos somente a Jesus. E por isso é importante nós nos relacionarmos, meus irmãos, com intimidade. Esse novo ano traz com ele muitas expectativas, mas que você se coloque à disposição do Senhor em santidade, em comunhão, para andar com Deus. Quando a gente fala sobre santidade, sobre caminhar com Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando nós procuramos, irmãos, e nos dedicamos a andar em santidade, o Todo-Poderoso se revela a nós, porque nós temos comunhão com Ele. Mas é necessário a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. Nós somos resgatados por Deus para caminharmos em santidade na presença do Senhor. E esse é o desafio. Um novo ano, novas expectativas, talvez novos sonhos ou novas metas, novos objetivos. Em tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. Caminhe em santidade. Caminhe
em comunhão com o Senhor. Lá em Levítico, capítulo 11, os versos 44 e 45 vai dizer: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vocês devem se santificar e serem santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Nós não precisamos, meus irmãos, e devemos estar vigilantes à nossa maneira religiosa de viver. E como, apesar, está sendo transmitido pela internet, estou falando com a igreja do Senhor aqui, temos que ter muito cuidado de não sermos religiosos. Para quem gosta de futebol, ser rato de treino, na hora do jogo, pipocar. Mas na nossa caminhada com Deus, quando nós somos religiosos demais, nós nos relacionamos com a religião e não com Deus, que estabeleceu a religião. O nosso desafio como líderes aqui eleitos para o próximo ano é ter um relacionamento pessoal com Deus, porque aqui na igreja nós vamos servir a igreja, é algo coletivo, mas esse coletivo espiritual tem que nascer no nosso secreto, no nosso relacionamento, no nosso caminhar com Deus. Sabe por quê? Porque pela religião não adianta você ter um ministério abençoador aqui na igreja e você não está vigilante no seu secreto e a tua casa está uma bagunça e a minha casa está uma bagunça diante do Senhor. Precisamos, sim, caminhar pela fé, avançar, levar o reino adiante, mas para que isso aconteça, o alicerce, a base, precisa estar firme. O nosso secreto precisa estar em dia, para que aí sim, ele se expanda para o nosso ministério aqui como igreja, para o nosso trabalho, para as pessoas do nosso relacionamento. É importante, meus irmãos, nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. E por isso, uma das marcas latente na vida daqueles que se relacionam com Deus, que são amigos de Deus, que têm um relacionamento íntimo, próximo com Deus, é o nosso tema proposto para esse ano. Vivendo o fruto do Espírito. É fácil notar, irmãos, é fácil notar, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Recentemente, eu e a minha casa, Elaine e os meninos, a gente viveu uma experiência muito interessante. Como a gente mudou, recentemente não, no final do ano passado, no começo do ano passado, melhor dizendo, na escola antiga dos meninos, o Igor tinha um amigo, e esse amigo fez aniversário agora, acho que foi no começo de dezembro, alguma coisa assim, no final de dezembro. E nós fomos convidados, tal, e a gente estava lá, só que a gente não conhecia ninguém. Eu não tinha visto a mãe do coleguinha dele, do Gabriel, uma vez só. E foi no salão de festas, chegamos lá, falei, nossa, nós vamos para uma festa, ficar no mínimo 2 horas lá, porque tem brinquedos, os meninos vão brincar e tudo, a gente tem que ficar lá. E eu não conheço ninguém. Mas, enfim, cheguei lá na festa, chegamos na festa, fomos bem recebidos. E, sabe, aquele clima assim, sabe, parecia que a gente estava na igreja, irmãos. Sabe, chegamos assim, eu falei, esse povo é crente, será? Enfim, tinha eram 2 pisos, o primeiro estava cheio, e aí nós subimos, onde tinha os brinquedos, no segundo ficamos lá com as crianças, algumas pessoas vieram falar com a gente, da família do Gabriel, que era o amigo do Igor,
Enfim, ficamos um momento lá, comemos, e aquele clima assim, falei, nossa, tá muito bom aqui, e a gente não conhece ninguém, e as coisas estão fluindo de uma maneira tão boa, né? E a gente foi ficando, eu acho que a gente deve ficar umas 3 horas lá nesse aniversário. E aí, quando nós descemos, né, para o piso principal, cantamos parabéns, aí a avó do Gabriel veio falar conosco, e ela veio falar, vocês conhecem o rapaz que acabou de orar? E a gente totalmente perdido. Não conhecemos. É o meu esposo, ele é pastor há tantos anos e tal. Eu falei, está explicado. O Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. E eles não tinham falado nada até então, irmãos. Mas o testemunho deles nos abençoou, que nós nos sentimos bem entre eles. E aí ela falou que ele estava, né, parando o ministério, se aposentando, estava com Parkinson, e estava se cuidando, e falou, né, que, nossa, eles cuidavam, acho que de 160 igrejas, 200 pastores. Eu falei, esse homem gastou a vida no reino mesmo. Imagina o tamanho do trabalho, né, administrar tudo isso. E nós somos tão abençoados, irmãos, porque essa irmã, ela tinha um ministério de intercessão. E a gente conversou ali 5 minutos, daqui a pouco, assim, eu achei tão natural, irmãos, tão natural, a gente conversando, falando sobre as crianças e tal, e ela falou, olha, meu filho está aí, o amigo de infância dele está aqui também, e aí ela, tá certo, conversando, tá bom, vou orar por vocês. Num bate-papo normal, botou a mão assim e começou a orar por nós. Irmãos, nós viemos tão abençoados de lá, tão abençoados, porque nós estávamos entre pessoas que se dedicavam no relacionamento com Deus. Nós estávamos entre pessoas de Deus, como nós estamos aqui. Mas o nosso agir tem que refletir o fruto do Espírito Santo de Deus.